Acho que deu certo. Sim, tá, Deu avisou, certo. avisou aqui que a reunião está sendo gravada. Isso. Aí, se aparecer uma mensagem para vocês, vocês clicam em continue, que ela vai continuar. Ah, sim, verdade. Porque... Show. Bom, então podemos, porque Podemos. já está Aí eu... dando quase 19h15, né? É a sexta, né? Na sexta-feira, Zé, é difícil também todo mundo chegar no horário, né? As pessoas, né? Minha sugestão é quem não estiver falando, fechar o microfone, porque aí evita ruído durante a fala, né, de outra pessoa. Então pode ir lá, Podemos, Flávio. então? Podemos. Tá bom. Então, gente, primeiro agradecer, né? Pedir desculpas mais uma vez. Na segunda-feira tivemos aquele blackout, né, do WhatsApp, e não conseguimos fazer a nossa reunião. E trouxemos para sexta, que nem sempre é o melhor dia, né? Ainda mais uma véspera de feriado que para muita gente é prolongado, né? Mas acho que vale a pena a gente, conforme a sugestão da Clarice, nós estamos gravando essa reunião, né? E aí quem não pôde estar aqui, assiste depois ou compartilhe com vocês lá no grupo de WhatsApp. E, enfim, vamos seguindo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque apareceu aqui uma instabilidade na internet, mas acho que está tudo ok, né? Tá bom, então, rapidamente me apresentando, né? Eu sou Flávio, sou psicólogo de formação, né? Trabalho há 25 anos com inclusão profissional, né? De pessoas com deficiência, né? 25 anos contínuos, né? Também sou pesquisador pela USP, né? Na área da inclusão também, da Pessoal, educação. desculpa interromper, Flávio. Quem não estiver falando, fecha o microfone, porque senão fica som Está paralelo. vazando, né? Por favor, Inês e Cristiane já fechou. Tá, obrigada. Bom, então, é isso, né? Eu trabalho há muitos anos nessa área, e faço parte do Instituto João Clemente, né? Eu vou trazer uma rápida apresentação para vocês, mas já adiantando, né, alguns tópicos, né? O Instituto João Clemente é a antiga APAE de São Paulo, né? O nosso trabalho, quando nós implantamos o emprego apoiado em 2013, né? Ainda estávamos vinculados à Federação das APAES. Em 2019 nos desligamos, e foi graças a esse desligamento que nós pudemos começar a pensar em expandir o nosso trabalho, porque quando você pertence à Federação das APAES, né, que é um grande movimento, né, nós saímos, mas temos um maior carinho, um maior respeito pelo movimento das APAES, né? Mas quando você está no movimento das APAES, você tem que se limitar ao seu município, né? Justamente porque as APAES estão em mais de 2.000 municípios e a gente não pode concorrer, dá para concorrer entre si, né? Mas o que aconteceu muito conosco, né, na área de inclusão profissional especificamente, que é a minha área, é que muitas vezes, como nós estamos em São Paulo, onde é a sede de muitas empresas, né, e a gente consegue falar com a matriz das empresas, então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de abrir vagas em outros locais. E aí nós não podíamos atender as empresas nesses outros locais, mas muitas vezes também o nosso parceiro mais natural, na época, que seria a APAE local, também não fazia esse trabalho, né? Porque muitas APAES são mais voltadas para a questão da educação e tal. Então, a gente fazia uma coisa que é muito ruim, né? Que é simplesmente dizer que não dava para atender, né? Então, quando nós nos desvinculamos, né, da Federação das APAES, passamos, então, a adotar o nome da Dona Jô, né? Dona Jô, que hoje está com mais de 90 anos, mas também uma mãe, né? Como a maioria de vocês, Dona Jô Clemente fundou o Instituto Jô Clemente, né? Na época, Pai de São Paulo, há 60 anos atrás. Ela tinha um filho, né, com síndrome de Down, e era um momento de total desconhecimento, então ela fundou a instituição, e é uma história que deu muito certo, né?
para quem é da minha geração, né, eu estou com 50 anos, para quem tem 50 anos ou mais, via muito falar da Dona Jo na Feira da Bondade, né, que foi um trabalho que ela fez durante muitos anos aqui em São Paulo e que teve muita repercussão nacional, né? Então, desde que nós nos desvinculamos, né, da federação, nós passamos a ter uma ideia de expandir o nosso trabalho, que é o que nós não podíamos fazer até então. E o primeiro lugar, né, que a gente achou que teria um potencial era o Rio de Janeiro, né? Não por acaso, porque muitas empresas vinham sempre perguntar, né? Poxa, vocês não atendem no Rio, a gente não está conseguindo fazer um trabalho no Rio, né? E aí, no comecinho de 2019, eu comecei a ir para o Rio, né, a cada 15 dias, contratamos uma pessoa, né, eu tinha feito, na época, uma parceria com a UFRJ, né, com a professora Mônica, que eu espero que a gente consiga retomar, né, assim que passar. E as coisas estavam caminhando muito bem, né, já tinha, inclusive, algumas vagas, mas aí veio a pandemia e atrapalhou um pouquinho, né? E agora a gente vem retomando essa ideia, né? Esta semana, né, nós fechamos 10 vagas no Rio de Janeiro, né, com um parceiro, uma empresa parceira nossa. Então, esse potencial existe, né? Então, por isso, nos indicaram, né, a Clarice, aí começamos a conversar, né, e estamos aqui agora, né? Então, a minha ideia, bem rapidamente, eu vou, para não ficar tão informal, né, eu vou passar alguns slides só para falar um pouquinho da metodologia, né? Mas vou tentar ser o mais breve possível, aí para a gente poder conversar e tudo mais. Mas qualquer coisa, vocês já podem me fazendo perguntas e tudo, que acho que é o objetivo hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu sempre apanho um pouco da tecnologia. Mas apareceu, está aparecendo. Tá, só que veio para o slide errado. Vamos ver se agora... Agora sumiu. Vê se agora apareceu? Apareceu. Tá ótimo. Então, olha, eu tenho alguns slides, então, rapidamente para falar, né, sobre a metodologia de emprego apoiado, que eu não sei, né, talvez vocês até já conheçam, né, mas vou dar uma passada rápida, né. Primeiro falar um pouco, então, Deixa eu ver se consigo fazer a transição de slides aqui. Flávio, Oi? cortou essa última fala tua, a gente não ouviu aqui, porque está cortando. Tá, só um minutinho. Essas coisas sempre falham quando a gente precisa. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Não estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Continua cortando. Continua cortando? Me dá só um minutinho. Agora voltou. Mas já estava cortando antes, só que quando não foi por causa você colocou o slide, não. Só que no momento do slide, aí deu um corte grande, já eram cortes pequenininhos. Tá. Estava dando para entender, apesar dos cortes. Eu vou fazer o seguinte, porque eu tenho duas internets aqui, eu acho que essa talvez esteja instável. Eu vou trocar, só que eu não sei se quando eu trocar a gente vai cair, né? Vai. Se cair, vocês voltam, tá? Tudo bem, pessoal? É porque... Voltar para o link, para a reunião? Se não ficar ruim, se não ficar cortando é ruim, né? Até para acompanhar, né? Aparentemente não cortou. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Vamos tentar Sim. agora. Agora, teoricamente, eu estou com uma internet melhor. Vamos ver se vai agora.
Tudo bem? Ok. Então, olha, rapidamente vou tentar passar por esses slides para a gente não ficar muito tempo preso na apresentação, mas só para contextualizar, então, o Instituto Jô Clemente já apresentei para vocês, né, antiga APAE de São Paulo, né, temos 60 anos de atuação, 429 funcionários, é uma instituição bem grande aqui de São Paulo, né? O nosso trabalho, né, ele tem diversas linhas de atuação, né? Nós somos muito conhecidos por termos trazido o teste do pezinho para o Brasil, né? Que o teste não era realizado, não é? Foi uma proposta nossa, né? O Dr. Clemente, que era o marido da dona Jo, era médico, né? Era de uma turma que já vinha trabalhando com essa questão de exames, né? Dr. Schmidt e tudo mais, e trouxemos o teste do pezinho para o Brasil, e depois trabalhamos para que ele se tornasse lei, né? Aqui fala um pouco das nossas crenças, propósitos e valores, mas não vou ficar me prendendo muito nisso. Só de vocês entenderem, assim, o Instituto Jô Clemente atende desde a prevenção, a infância, né, educação inclusiva, inclusão profissional, longevidade, defesa e garantia de direitos, né? Nós operamos aqui em São Paulo a primeira delegacia também da pessoa com deficiência. Aqui é um pouco da nossa atuação na cidade de São Paulo. E agora sim já vou entrar na questão do emprego apoiado. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Então, eu sempre gosto de começar brincando, né? Que o maior inimigo do emprego apoiado, né? Que é essa frase aqui, né? Porque sempre que a gente vai falar de emprego apoiado e explica um pouco, as pessoas sempre falam, isso nós já fazemos, né? E quando a gente fala isso, nós já fazemos, fica sempre a ideia de que não precisa mudar em nada, né? E é isso que é ruim, né? Então, se nós já fazemos, então é só dar uma arrumadinha. E muitas vezes a ideia que o emprego apoiado traz, ela exige uma mudança radical, né? Acho que alguém abriu o áudio. Tá vazando o áudio. Quem está com o áudio aberto, fecha o áudio. Acho que foi. Aí. Então, só contextualizar um pouquinho para vocês a história do emprego apoiado, né? O emprego apoiado ele nasceu nos Estados Unidos, né? O termo em inglês para a metodologia é Supported Employment. Eu gosto sempre de falar isso, porque se vocês procurarem no Google emprego apoiado, tem muito pouca coisa. Mas se vocês procurarem o termo em inglês, Supported Employment, vocês vão achar 1000 coisas, 1000 vídeos, né? Porque ele nasceu em algumas universidades norte-americanas, né? A partir da década, final dos anos 70, início da década de 80. Depois, os Estados Unidos, na década de 80, criou o primeiro programa nacional de emprego apoiado, não é? E aí, em 92, né, o emprego apoiado passou a fazer parte da Rehabilitation Act, que seria o equivalente à Lei Brasileira de Inclusão, né, dos Estados Unidos, só que eles conseguiram aprovar isso muito antes do que nós, né? Então, em 92, ela foi incorporada, né, na Rehabilitation Act, e isso tem que vantagem, né? A vantagem é que existe verba pública para fazer emprego apoiado. Existe uma movimentação hoje em Brasília para tentar criar essa política no Brasil, encabeçada por uma deputada chamada Maria Rosas, que foi superintendente da Pestalozzi aqui de São Paulo, que hoje chama Abades, né? Mas a gente sabe que no Brasil as coisas demoram, né? A própria LBI levou 15 anos para ser aprovada, né? Mas existe esse projeto, né? Hoje, até já adiantando um pouco para vocês, a gente faz esse trabalho, quem paga essa conta no final são as empresas, né? A gente, enfim, que a gente precisa manter esse trabalho de alguma forma, como não existe uma política pública, nós não cobramos das pessoas, nem das famílias, então quem paga essa conta no final é a empresa, tá? Mas nos Estados Unidos, em 92, virou uma política pública e já saltando, né, porque dos Estados Unidos isso se internacionalizou, né, passou para diversos países. Hoje, a principal disseminadora da metodologia é a Universidade de Salamanca, na Espanha. E aqui, até para demonstrar, né, que
realmente é algo realmente preconizado na maior parte dos países, né? Em 2019, nós tivemos a 13ª Conferência da União Europeia de Emprego Apoiado, a EUSE, né? Que é, o meu inglês é péssimo, tá? É European Union for Supported Employment, né? A União Europeia para Emprego Apoiado, que teve essa conferência em 2019, em Amsterdã, na Holanda, e que reuniu representantes de mais de 40 países, né? Então, isso eu gosto de mostrar isso porque a gente não está inventando a roda, a gente está tentando adaptar para a nossa realidade algo que já é usado no mundo inteiro. Vê aí que o título da conferência em Amsterdã era Transições em Emprego Apoiado, porque o emprego apoiado é um pouco essa ideia de transição mesmo, transição do mundo doméstico para o mundo do trabalho, transição da escola para o trabalho, enfim, né, um pouco a ideia da metodologia quando ela já é usada sistematicamente em diversos países, né? Aqui trouxe também, porque eu sei que no grupo de vocês tem várias pessoas que são mães de pessoas com autismo, né? Esse é um manualzinho, né, da Confederação Espanhola de Autismo, né? E tem aí o Empleo com Apoio, o Guia de Empleo com Apoio, né? Que justamente em espanhol o termo que é usado é Empleo com Apoio, né? Então, tudo isso só para mostrar um pouco para vocês que a metodologia realmente é usada no mundo inteiro. Aqui, por que mudar, né? Historicamente, muitos programas de qualificação, de tentativas de qualificação ou empregabilidade de pessoas com deficiência se davam por meio de oficinas, né? Eu não sei se aí no Rio ainda esse modelo prevalece. Aqui em São Paulo ainda existem muitas oficinas, né? Chamadas oficinas protegidas, né? Que é aquele modelo, né? Que acho que algumas de vocês devem conhecer, onde o jovem está numa instituição, fica lá na bancada, montando peças, ou fazendo artesanato, coisas do gênero, onde ele vai, em tese, né, desenvolvendo habilidades que depois ele vai aplicar no trabalho, né? Mas o emprego apoiado ele nasceu com uma crítica a esse modelo, né? Esse modelo foi largamente utilizado no Brasil. Nós, no Instituto João Clemente, ainda como a parte de São Paulo, tivemos oficinas durante 40 anos, né? As primeiras experiências, né? A partir mesmo aí do Rio de Janeiro, com a Helena Tipoff, né? As oficinas pedagógicas que ela chamava, enfim. Só que, com o passar do tempo, e a evolução também, porque tudo tem o seu momento, né? Tudo tem a sua importância no seu momento. Várias pesquisas mostraram que, na verdade, quanto mais tempo as pessoas ficavam nas oficinas, menos chances elas tinham de serem incluídas. Veja aí que essa citação é da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, né? Então, lá, vou ler rapidamente, né? Estudos realizados sobre essas estruturas protegidas apontam para índices muito baixos de sucesso em termos de emprego, não é? Estudos realizados apontam que quanto maior for a permanência em programas pré-profissionalizantes, menor são as possibilidades de acesso ao emprego competitivo. E aí eles citam uma série de estudos que são realizados, vocês veem, desde a década de 70, a década de 80, anos 90, que mostram isso, não é? Então, o emprego apoiado, ele nasce com um propósito, na verdade, de desconstruir esse modelo das oficinas, né? E é por isso que muita gente, quando a gente fala do emprego apoiado, muita gente assusta, né? Acha que, pô, você quer fechar a entidade, você quer... nós vamos ficar desempregados, enfim, né? E não é nada disso, né? Na verdade, esse trabalho, o emprego apoiado, ele dá muito mais trabalho, só que você tem que ressignificar o papel, muitas vezes, da organização. Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Só alguém puder fazer, que eu não vejo todo mundo. Clarice, vocês estão me vendo bem, Tem um né? pequeno corte rapidinho, mas deu para entender o que você falou. Tá, que de vez em quando dá umas falhadas, né? Felizmente. Bom, agora aqui que começa o primeiro
Quer dizer, é o primeiro pulo do gato, né, digamos assim, da metodologia, né, que justamente por não adotar o modelo das oficinas, porque o modelo das oficinas tem que seguinte proposta, é qualificar para incluir, né? Só que o que acontece em muitos casos? As pessoas entram na instituição com esse propósito e ficam anos, não é? E quanto mais tempo você fica institucionalizado, menos chance você acaba tendo de inclusão. Então, o emprego apoiado ele inverte essa lógica. Então, em vez de incluir, de qualificar para incluir, é incluir para qualificar, né? Eu tenho aí até em cima, não sei se vocês estão vendo, é uma frase em inglês que os americanos usam, que é first place, then train, ou seja, inclua primeiro, treine depois. Aqui no Brasil a gente não usa muito a palavra treino, porque ela tem uma outra conotação, mas eu deixei porque isso é uma citação literal de alguns autores, inclusive do Paul William, que é um dos pais da metodologia de emprego apoiado. Então, a primeira coisa que é importante é incluir para qualificar. Então, a ideia básica é colocar a pessoa no trabalho e fazer um trabalho com ela para que ela desenvolva as habilidades que ela precisa para esse próprio trabalho. Porque muitas vezes na instituição você vai ensinar coisas que não tem muito a ver com o que a pessoa vai fazer depois. E a pessoa acaba não aplicando nada daquilo na vida de trabalho, né? Então, com isso Agora cortou, Flávio. Cortou? Poxa vida. Voltou ou não? Ou tá falhando? Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, mas sempre que cortar, me avisa, Clarice, para eu não me... Né? Então, a ideia justamente é você colocar a pessoa o mais rápido possível e fazer um trabalho com ela dentro da empresa, no trabalho que ela já está fazendo, né? A metodologia ela preconiza isso. É uma coisa que rompe com um modelo e um modo de pensar, por isso que a gente não gosta da ideia de isso nós já fazemos, porque o emprego apoiado ele é um jeito de pensar a inclusão, ele não é uma coisa para depois de uma qualificação, para o final de um processo, não. Ele é um jeito de pensar a inclusão profissional a partir de uma ideia de inclusão, né? Realmente. Né? Enfim, o emprego apoiado está baseado em vários princípios e valores. Eu só trouxe um aqui para a gente não se alongar muito, que é o que nós chamamos de presunção de empregabilidade, né? Do inglês Presumption of Employability. Né? O que é a ideia de presunção de empregabilidade? É presumir que toda pessoa é empregável desde que ela queira trabalhar. O que vai mudar são os tipos e intensidade de apoio que ela vai precisar. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu não sei, né, da história de cada uma de vocês com seus filhos, né? Mas o que acontece muito é assim, quando a pessoa não consegue ser empregada, muitas vezes o que vão dizer? Porque ele não tem as habilidades necessárias, ela não tem as habilidades necessárias, né? Ela não desenvolveu ainda as competências que ela precisa. E com isso a pessoa vai ficando, né? E, na verdade, o emprego apoiado ele não vê desta forma. Ele vê o seguinte, se a pessoa não está conseguindo se empregar ou ser empregada, é porque nós que estamos fazendo a inclusão não estamos sendo capazes de dar os apoios que ela precisa. Não é a pessoa que é responsável pela sua exclusão, né? Somos nós que não estamos sabendo prover os apoios que ela vai precisar para estar naquele trabalho. Então, isso também tira, porque muitas vezes você culpabiliza a própria pessoa pela sua exclusão. Isso é uma lógica meio perversa, né? Como se a pessoa, além de ser vítima de um processo excludente,
ela fosse a responsável por isso, né? Na verdade, a presunção de empregabilidade é você partir do pressuposto de que, olha, essa pessoa pode trabalhar. Agora, que apoios ela vai precisar para isso? E aí que cabe a quem faz a inclusão costurar esses apoios. Não significa, por exemplo, nós no Instituto José Clemente vamos dar todos os apoios? Não. Mas nós vamos, pelo menos, tentar organizar os apoios para que a pessoa consiga estar lá, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vai ficando mais claro, né? Nós adotamos, né, o que nós chamamos de modelo social da deficiência, não sei se vocês têm eventualmente esse tipo de discussão aí, né? Mas o emprego apoiado, ele parte do pressuposto, né, de que a deficiência ela é um processo de interação com diversas barreiras, porque o modelo médico da deficiência coloca a deficiência sobre um prisma individual, né? Olha, a gente precisa tentar melhorar a funcionalidade dessa pessoa para ela conseguir ser o máximo possível autônoma, né? O emprego apoiado, ele vê a deficiência por um modelo social, não é? Então, nós não vamos, entre aspas, ficar tentando consertar a pessoa, né? Nós temos que eliminar as barreiras, que não tem muitas vezes nada a ver com a pessoa, né? Então, eu dou um exemplo concreto, só para ilustrar, né? Por exemplo, você tem lá uma pessoa que é cega, que tem dificuldade para atravessar a rua. É uma dificuldade falsa, né? Porque o problema da pessoa cega para atravessar a rua é que o semáforo não foi pensado para quem não enxerga. O semáforo é uma luz que acende e apaga, pelo menos aqui no Brasil, né? Em alguns países da Europa, por exemplo, você tem um alarme sonoro também e, inclusive, um alarme tátil. E aí aí a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, ela não vai precisar de ajuda nenhuma para atravessar a rua, porque ela vai ouvir a sinalização e vai poder atravessar. Então, na medida em que você faz uma sinalização que ignora que existem pessoas que não enxergam, aí você cria uma barreira e fica parecendo que a pessoa tem uma limitação, né? Isso vale para todas as deficiências, cada um na sua característica, né? E aí, uma das principais barreiras que nós enfrentamos no Brasil, inclusive, além de todas, né, que existem possíveis, né, arquitetônicas, metodológicas, blá, 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 nós temos as famosas barreiras atitudinais, né? O grande problema, ainda que nós estamos num país muito capacitista, né, que discrimina pessoas com deficiência ou vê impossibilidades a todo momento, né? Então, nós adotamos um modelo social, entendendo que o trabalho que nós temos que fazer em partes é com a pessoa, mas de uma parte muito importante é no ambiente, não é? Porque é o ambiente que impõe as barreiras. E aí, rapidamente, também uma definição de emprego apoiado. Aqui, pegando vários países, né, que definem cada um à sua maneira emprego apoiado, nós podemos colocar essas 4 características aqui. A ideia de uma colocação em mercado competitivo de trabalho em ambientes inclusivos. Então, não é oficina, não é cooperativa de pessoas com deficiência, não, é a pessoa estar num emprego comum a todas as outras pessoas, nos mesmos lugares que quaisquer outras pessoas trabalham, não é? É priorizar quem tem mais dificuldade, e não o contrário, né? E que é o que geralmente acontece no Brasil, quer dizer, a empresa, muitas vezes, né, eu brinco, mas tem boas empresas, né, a gente trabalha com grandes empresas aqui em São Paulo e que estão dispostas também, talvez, a trabalhar no Rio, né? Mas eu brinco que a empresa ela quer o cego que enxerga, o surdo que escuta, né? Enfim, ou a pessoa que tem uma deficiência motora que anda e por aí por diante, né? Então, fica com esse paradigma, né, da deficiência leve. Eu também não concordo com esse termo, porque eu acho que nenhuma deficiência é leve, mas para a gente entender, né, justamente as empresas querem, geralmente, as pessoas com as menores limitações funcionais possíveis, né? O emprego apoiado, ele tenta privilegiar o contrário, né?
a disponibilização dos apoios e o atendimento individualizado. É tentar olhar o máximo possível para cada pessoa pensando. Aí tem um clichê que nós usamos: pontos fortes, interesses e necessidades de apoio, né? Nós sempre procurar conhecer a pessoa a partir dos seus pontos fortes, interesses e necessidades de apoio, né? Aqui uma definição mais cursiva, digamos assim, né, do Alexandre, que é um amigo nosso, que é um dos principais divulgadores de emprego apoiado no Brasil, né? Tá aí, ele coloca que o emprego apoiado é uma metodologia que visa a inclusão no mercado competitivo de trabalho de pessoas em situação de incapacidade mais significativa, respeitando e reconhecendo suas escolhas, interesses, pontos fortes e necessidades de apoio, né? O usuário de emprego apoiado deve ter à sua disposição, sempre que precisar, os apoios necessários para conseguir obter, manter e se desenvolver no trabalho. Uma coisa importante é o manter também, né? Porque, às vezes, o que a gente ouve muito, né? Por exemplo, né? Não sei como é que vocês lidam com esse tema aqui, mas o pessoal, às vezes, fala da educação inclusiva porque pensa que matricular é incluir, né? E a gente sabe que existe a inclusão da escola e a exclusão na escola. Então, a pessoa, às vezes, ela está lá dentro, mas não significa que ela está incluída, né? A mesma coisa no trabalho, né? Contratar não é incluir, porque contratar é o primeiro passo. Tudo bem, você aceitou, você recebeu a pessoa ali, mas se você não fizer um trabalho pós-colocação, ele tende a não dar certo, né? Tende a não dar certo porque você vai tratar pessoas diversas da mesma forma como você trata quaisquer pessoas, e isso acaba não dando certo. Então, a ideia é que você ofereça os apoios que a pessoa precisa. E o que são esses apoios? Né? Bem rapidamente, já estou caminhando para o final aqui dessa fala. Tá? O que são os apoios? A gente olha os apoios a partir de fontes, intensidades e tipos de apoio, né? Fontes de apoio: a própria pessoa, outras pessoas, serviços, tecnologia. Fala assim, poxa, a própria pessoa pode ser um apoio? Pode, né? A gente pode desenvolver apoios. Vou dar um exemplo que acontece com todos nós, né? Quando nós conseguimos um emprego novo, né? Que eu acho que é um momento sempre difícil, né? Mudar de emprego. Você chega ali, você tem às vezes um caderninho onde você vai anotando as coisas para não esquecer, né? Você vai tentando montar algum esquema ali para você lembrar depois. Por exemplo, isso é um apoio que você mesmo desenvolve para si próprio, né? E existem N variações disso que a gente pode pensar em momentos de apoio. Outras pessoas, né? No caso de pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, o principal apoio é humano, né? Serviços, né? No caso, por exemplo, nós somos um serviço ou tecnologia. A intensidade, nós usamos essas 4 categorias, né? Intermitente, ilimitado, extensivo ou pervasivo. O intermitente seria o apoio menos intenso, digamos assim, e o pervasivo mais intenso. Obviamente que quanto mais apoios a pessoa precisa, mais desafiante a gente conseguir fazer essa inclusão, né? Mas não significa que não seja possível fazer. O desafio é conseguirmos dar esses apoios para a pessoa, né? E os tipos de apoio: natural, tecnológico, modificação do ambiente e outros, né? Depois a gente pode, né? E aí a ideia é que a gente vá saindo depois, quer dizer, você vai lá, costura os apoios, fica lá por um tempo. O nosso trabalho, normalmente, o nosso padrão no Instituto João Clemente é fazer um acompanhamento por um ano, porque a gente entende que em um ano nós ajudamos a pessoa a adquirir as habilidades que ela precisa adquirir e conseguimos desenvolver os apoios naturais, que é o que está aí nesse slide. O que é o apoio natural? Né? Vou até ler, porque isso está muito bem definido, né? Qualquer estratégia, recurso, relação de interação proporcionada por pessoas, procedimentos, equipamentos que se encontram tipicamente disponíveis e são culturalmente adequados nos ambientes da comunidade em que se desenvolvem pessoas, facilitam a obtenção, que está cobrindo aqui para mim, facilitam a obtenção de resultados positivos no âmbito profissional, pessoal e social e que incrementam a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Bom, na prática, traduzindo tudo isso,
Quem ou o que na comunidade, ou mesmo dentro da empresa, pode oferecer os apoios que a pessoa precisa e que já estejam disponíveis ali, sem que um serviço externo, como é o caso nosso, precise estar ali para sempre. A ideia não é essa. A ideia é a gente identificar os apoios naturais e, aos poucos, integrando os apoios para esses recursos que já existem, né? Essa é uma abordagem do Verdugo, né? O Jorge Verdugo, que é um dos maiores disseminadores do emprego apoiado do mundo lá na Universidade de Salamanca, né? Aqui o Urries, né, o Borja, né, que é uma pessoa que trabalha com ele também, o apoio profissional deve desaparecer de forma gradativa e ser substituído, por exemplo, pelo apoio de outros colegas trabalhadores, tá? Então, a empregabilidade no emprego apoiado, ela tem 3 aspectos, né? As características do trabalho, o perfil do cliente e as características do sistema de apoio, né? Se você tirar a ideia se você tirar esse círculo dos apoios, a tendência é dar algum problema. Se você não considerar o perfil da pessoa, porque não basta a pessoa ter a deficiência X ou Y, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma habilidade diferente. Duas pessoas, né, vocês sabem disso, né? Duas pessoas com a mesma deficiência podem ser completamente diferentes, inclusive pelos seus interesses, né? Então, a ideia da metodologia é conhecer o melhor possível a pessoa para encontrar um trabalho compatível com as habilidades que ela tem e oferecer os apoios que ela precisa. E meio que para encerrando, mas para a gente abrir a conversa, né, a metodologia é muito simples, num certo sentido, ela tem 3 fases. A descoberta de perfil, que em inglês é discovery, simplesmente descoberta, né? Aqui eu estou descrevendo como nós fazemos, mas a ideia é que você conheça o melhor possível a pessoa, né? Eu coloco aqui como nós fazemos, porque nós do Instituto Jô Clemente trabalhamos com grupos grandes, né? Nós fazemos, em média, 400 inclusões por ano em tempos normais, né? Infelizmente, esse ano vamos fazer umas 300 e pouco só, né? Então, a gente não consegue individualizar tanto quanto nós gostaríamos, não é? Mas a ideia da descoberta de perfil é quanto mais você conhecer a pessoa, melhor, né? E aí, desenvolver um emprego. Né? Por que a gente fala desenvolver emprego? Porque a gente faz um caminho inverso. A gente não parte da vaga para a pessoa, mas é da pessoa para a vaga, né? Então, nós conhecemos as pessoas, então, quando a gente chega nas empresas, antes dele dizer que vaga eles têm, nós vamos dizer quem nós temos para incluir. E aí vamos fazer um trabalho no caminho inverso, né? Porque quando a gente parte da vaga, a possibilidade de ninguém se encaixar é muito grande, porque aí eles colocam 1000 pré-requisitos e não sei o quê. Então, a gente faz o contrário, né? A gente aborda as empresas. E como é que nós fazemos? Olha, nós fazemos assim, nós vamos te dizer as pessoas que nós temos, né, para fazer a inclusão, e a partir daí nós fazemos um trabalho de descobrir que tipo de funções elas podem desenvolver aqui dentro da sua empresa, né? E muitas vezes a gente tem que redesenhar um pouco a função, né? Por isso nós chamamos de desenvolvimento de emprego, né? E na prática nós fazemos aí nesse processo todo um trabalho de sensibilização, de análise de funções e tal. E depois o principal, que é o acompanhamento pós-colocação, né? Onde nós visitamos, nós não conseguimos também estar um apoio contínuo ali, mas nós visitamos a pessoa periodicamente, né? Em média, a cada 15, 20 dias, no mínimo, né? No local de trabalho, mas a gente já vai criando ali os apoios naturais que estão continuamente conosco, e se precisar que a gente vá com mais intensidade, a gente vai também, né? Mas o padrão é mais ou menos esse. Aqui, só para mostrar para vocês um pouco a nossa história com o emprego apoiado. Até 2012, eram esses os resultados, os números de pessoas que a gente conseguia incluir, né? A partir de 2013, vocês veem aí o quanto isso cresceu, quer dizer, nós fazemos uma média de 100 inclusões por ano, né?
e nós passamos a fazer uma média de 400 inclusões por ano, né? Estava tudo indo muito bem até 2020, né? Mas voltaremos a crescer, né? Voltaremos a crescer. Mas, veja, não tem nem comparação. Por quê? Porque quando a gente estava aqui, vamos pensar 2006 a 2012, mas, na verdade, a PAI de São Paulo já fazia isso desde, né, o primeiro programa de inclusão, de habilitação para o trabalho que a PAI fez em São Paulo foi em 1972, né? Mas pegando esse recorte dos anos 2000, que já existia, por exemplo, uma cobrança da lei de cotas, a gente fazia uma média de 100 colocações por ano. Por quê? Porque tinha ideia assim, ele ainda não está pronto, né? Ele precisa desenvolver um pouco mais as habilidades, né? Quando nós viramos a chave para o emprego apoiado, não tem mais essa coisa do estar pronto, né? Vamos lá escovar os dentes e vai lá para o seu quarto. Clotilde, você pode fechar o seu microfone, por favor? Desculpa. Obrigada. Então, aí o que nós fizemos? Logo no primeiro ano, né, nós incluímos praticamente todas as pessoas que a gente tinha lá. E isso também assusta algumas organizações, né? Porque você esvazia a organização, né? O trabalho é muito mais fora do que dentro, né? O que faz muito mais sentido, né? Mas é só questão da gente ressignificar o nosso trabalho, né? Não é a organização, ela continua sendo importante, ela vai ser mais importante ainda. Só que não vai ficar todo mundo lá dentro, né? A ideia é levar as pessoas para o mercado. Bom, em linhas muito gerais, gente, vou deixar uns 5 minutinhos aqui já para ficar na apresentação meus dados, apesar que vocês já têm, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Então, em linhas muito gerais, a metodologia é isso, né? E agora queria, enfim, não sei que dúvidas vocês têm, mas, assim, como que nós trabalhamos hoje, né? Eu sou uma pessoa que aborda muito as empresas, né? Eu faço esse trabalho, estou fazendo esse trabalho de expansão, inclusive de tentar trazer oportunidades aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, a partir do momento que a gente conhece um grupo de pessoas, né, e daí o nosso interesse também em procurar vocês, né, conhecendo as pessoas, nós podemos sinalizar para as empresas, olha, nós temos um grupo de pessoas para fazer inclusão, né, e aí tentar fazer a inclusão dessas pessoas e depois um acompanhamento pós-colocação por pelo menos um ano, né. Em São Paulo, nós temos uma equipe grande que faz isso, somos em média 30 profissionais, entre terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos. Claro que não dá para a gente chegar com essa estrutura no Rio, nós precisamos incluir primeiro, e na medida em que eu vou incluindo, eu vou conseguindo também incorporar mais a equipe, né? Mas, em linhas gerais, é isso, gente. Eu queria ver que dúvidas que vocês têm, enfim, o que vocês acharam. Inclusive, será? Eu acho que isso não... Será que funciona mesmo? Fiquem à vontade para questionar sobre isso. Pronto, agora quem quiser fazer pergunta pode abrir o microfone. Flávio, você acha interessante a gente fazer inscrição? Ou tem muita gente que quer perguntar? Quem quer perguntar, levanta a mão. Assim. A Márcia, Denise, Sônia, tem mais? Marta. Então, a gente pode fazer nessa ordem, Márcia, Sônia e Marta? Eu levantei a mão aqui no chat, tá? Tá legal. E a Andréia? Tá, então vamos lá. Márcia, Denise, Sônia... Eu também, Clarice. Cristine. Quem? Cristine, tá. E Cristiane também. Andréia, Cristine, Cristiane. Cristiane, mais alguém? Sandra também. Sandra. Mais alguém? Então tá, então... Vai lá, Márcia. Boa noite, Flávio. Boa noite para todo mundo do grupo.
Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Esse trabalho é muito importante. Nós aqui do Rio, nós estamos realmente muito carentes de um apoio profissional desse tipo. Nossos filhos, eles têm muita capacidade, né? E essa vontade de trabalhar está cada vez mais latente, a gente percebe isso, e é necessário aproveitar. Então, assim, eu achei fantástico a sua explicação. Gostaria de saber, primeiramente, como é que é feito, se é feita uma entrevista com esses meninos, como é que seria feita essa abordagem, essa triagem, vamos dizer assim, inicial? Certo. Então, nós temos ainda, eu pretendo até nos próximos dias, depois da nossa conversa, pensar em como que nós vamos começar, né, pensando em vocês já, né? Aqui em São Paulo, como que nós fazemos, né? Nós fazemos uma boa entrevista, né, com a pessoa e com um responsável inicialmente, né? E depois nós normalmente inserimos a pessoa num grupo, né, que a gente vai se encontrando no mínimo a cada 15 dias para ir conhecendo melhor a pessoa, né? Mas inicialmente a gente sempre faz uma boa entrevista, né? E aí nesses encontros que a gente vai fazendo em grupo, a gente vai tentando conhecer um pouco melhor a pessoa, né? Em média, qual que é a nossa regra, né? Só que, lógico, né, gente, a gente nunca sabe o nível de dificuldade que a gente vai encontrar, né? Eu gosto sempre de ter o pé no chão, né? Porque a metodologia é muito legal, às vezes fala assim, nossa, né? Mas existem os desafios também. Mas nós temos um padrão de tentar incluir a pessoa no máximo em 6 meses, justamente porque a gente não quer institucionalizar a pessoa de alguma forma, né? Então, mas em média, aqui em São Paulo, em 3, 4 meses, a gente já consegue incluir a pessoa. Então, nesses 3, 4 meses, a gente fez essa entrevista, aí nesses grupos a gente vai passando alguns conceitos de trabalho, né? E vai conhecendo um pouco melhor as pessoas, né? Aqui em São Paulo, não sei como é que a gente vai fazer no Rio, em São Paulo a gente faz o diagnóstico, né? A gente procura sempre ter um diagnóstico nosso de todas as pessoas. Talvez no Rio isso não seja viável nesse momento, né? Mas é isso, né? Uma entrevista individual e depois manter um grupo, né? Para ir conhecendo melhor a pessoa. Mas sempre lembrando, a pessoa não precisa concluir nada. Por exemplo, começou o grupo, daqui 2 meses, 1 mês, surgiu uma oportunidade que a gente vê que, olha, a gente consegue incluir essa pessoa nessa oportunidade. Ela vai, a pessoa não tem que ficar, então tem que ficar 6 meses. Não. Ela vai ficar até a gente conseguir a inclusão. Se a gente conseguir antes, melhor ainda. Tá? Agora, Denise. Oi, boa noite a todos. O que a Márcia falou é muito importante mesmo, que aqui nós estamos abandonados no Rio de Janeiro. E aqui o que eu ia perguntar é exatamente isso. Se você vai dispor de pessoas para acompanhar esses jovens assim, na inclusão nos grupos, se você também já tem algumas empresas, já fez algum contato para ver se elas se solidarizam de querer também ter esses jovens no mercado de trabalho deles, né? Porque também isso aqui é uma coisa... a gente aqui percebe muito tabu também de você querer... Quando eles encaixam algum jovem, ou o mais velho, não importa, eles normalmente botam num lugar que quase ninguém encontra esses jovens. Lá no escritório, lá no fundo, não sei o quê, quer dizer, acaba que tem um preconceito do preconceito. Então, quer dizer, incluiu, favoreceu ele, lógico, a empresa vai ganhar alguma coisa nos descontos com o governo, mas o jovem também vai ganhar um dinheirinho, mas eles precisam demonstrar que estão satisfeitos, estão felizes, eles não podem se sentir acuados, né? Então, a minha preocupação é essa, saber que se no Rio, que eu acho que o Rio está muito perdido em saber algumas coisas que já foram evoluídas e tudo mais, né? Sim. Então, acho que é uma responsabilidade dupla e um trabalho difícil, tanto para o lado do Instituto quanto para as mães e os filhos, mas a gente quer tentar
quer pensar positivo e conseguir. Sem dúvida. Boa noite, obrigada. Boa noite. Olha, não, nós, por exemplo, né, eu estava falando no comecinho, né, essa semana nós fechamos 10 vagas, né, num laboratório Fleury, aí do Rio. Porque Que é beleza. como eu falei para vocês, né, a gente tem uma vantagem, né, que a sede de muitas empresas está aqui em São Paulo, no Rio também, tem a sede de várias empresas no Rio, né, mas porque às vezes, por exemplo, você chega você chega numa empresa, você vai falar com um gerente regional ali, ele não tem poder nenhum de decisão, né? Quando a gente vai tentar primeiro com as empresas que já são nossas parceiras, né? Aqui em São Paulo e que tem filiais no Rio, né? A maioria das empresas que a gente trabalha tem filiais no Rio também. Então, antes da pandemia, eu já tinha aberto algumas vagas aí, né? Quando eu comecei, estava indo, né, a cada 15 dias, né? Estava até já me sentindo meio carioca, né? Porque o Rio também tem o seu, né, a gente se sente em casa, depois de um pouco tempo você indo, se sente em casa. E eu já tinha fechado algumas vagas com algumas empresas, já tinha falado com a DASA, eu já tinha falado com a Nestlé, né? Já tinha falado com a Starbucks. Todas essas empresas já iam me passar vagas, né? Porque são empresas que eu já tenho aqui um trabalho com eles, né? Então, por mais que não é que seja fácil, mas para nós hoje, às vezes é mais desafiante conseguir encontrar as pessoas do que as vagas, sabe? Porque no Rio também tem esse problema, né? Porque algumas empresas se queixam que não conseguem achar, identificar pessoas, não sabem lhe procurar, enfim. Justamente porque não tem um trabalho muito estruturado, né? Eu cheguei quando eu estive aí, eu falei com o coordenador da fiscalização, fui lá na secretaria também, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eles têm meio que um programa de inclusão ali, onde fica um prédio ali da reabilitação, um prédio ali que eles têm até um centro de reabilitação, onde fica o Cine, mas tem um departamento ali que tenta fazer um trabalho. Então, eu acho que vagas a gente vai conseguir, né? Agora, inicialmente, né? Porque como que a gente trabalha, né? A gente também é uma organização social, então, para eu começar a ter uma estrutura, eu tenho que começar a incluir, né? Que nem com essas pessoas que eu já incluí, a minha diretoria aqui já me deu meio que um sinal verde para eu talvez contratar um profissional local, né? E aí esse profissional vai começar a trabalhar. Na medida em que ele vai crescendo, eu vou aumentar essa equipe, né? Nosso sonho, né, se a gente conseguir dar volume, dar uma certa escala nesse trabalho, é ter uma equipe mesmo, né? Agora, hoje também nós estamos fazendo muita coisa híbrida, né? Com essa questão da pandemia, enfim. Né? Mas a ideia tem que ter, né? Tem que ter o profissional local para fazer as visitas, fazer todo o trabalho que a gente tem que fazer. Né? Obrigada. Certo. Sônia. Sônia? Sônia? Alô? Então, a gente... Pronto. Não, pronto. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu estou muito encantada com essas possibilidades, que é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, parabenizo muito, né? Essa instituição e esse trabalho. Eu, quando coloquei o nome do meu filho, eu coloquei pensando assim num futuro a médio prazo, porque ele ainda é muito novinho. Ele tem 16 anos e eu estou investindo muito na questão dos tratamentos e da escolaridade ainda, porque eu estou vendo que ele está me dando um retorno nesse sentido. O que eu queria saber é porque tem um atraso de desenvolvimento muito grande mesmo. O que eu queria saber é, será que eu poderia manter o nome do meu filho num cadastro de vocês
e futuramente, quando eu começasse a sentir essa demanda, até dele mesmo, eu entrar em contato com vocês? Essa que é a Claro, minha questão. claro, Sônia. Bom, a gente... nós fazemos... claro, esse time você que vai saber, né? Porque, enfim, é seu filho você conhece bem, né? A gente sabe que, muitas vezes, em alguns momentos, você tem que priorizar outros aspectos, né? Mas com certeza, Tá. né, com certeza. Nós, por exemplo, nós temos duas modalidades de inclusão, né? Nós fazemos a inclusão comum via CLT comum, né? Ou via aprendizagem, né? No Rio, a gente fechou já uma parceria com o Camp da Mangueira, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma formação com a equipe do Camp da Mangueira, que eles têm uma estrutura muito legal, e eles vão ser o nosso braço da aprendizagem aí, né? Porque aqui nós somos uma entidade formadora na aprendizagem, porque com a aprendizagem você consegue incluir a partir de 14, né? E aí o CLT a partir de 16. Então, é isso, né? Mas, com certeza, né? Aí a gente vai conhecê-lo e assim que você sinalizar, a gente, né? Com certeza. E a gente espera, assim, a nossa ideia é ir para ficar, né? Não é fazer um trabalho e depois, porque o Rio tem potencial para ser um pouco parecido até com a demanda de São Paulo, que é grande, né? A gente só precisa estruturar isso e fazer um trabalho, né? Uma construção gradativa, né? Mas vai dar certo, né? Tá bem, muito obrigada. Eu vou precisar me retirar da reunião, Claro. eu fui pego um pouco de surpresa, eu estou acompanhando meu outro filho, eu estou falando até no quarto do hospital, que eu estou acompanhando meu outro filho que está hospitalizado, Certo. mas está tudo Tudo sob bem. controle. Mas Tá então eu bom. vou precisar me retirar, eu agradeço muito, tá? E eu fiquei muito satisfeita com a apresentação de vocês. Tá bem? Obrigado, Sônia. Obrigado, viu? Boa noite a Boa todos, noite. tá? Boa noite, Sônia. Melhores. Melhores Muito para o seu obrigada. filho. Muito obrigada. Agora, então, Marta. Boa noite. Você falou do laboratório, né? E quais são os outros lugares, mais ou menos, que vocês têm esse convênio? Na verdade, nós trabalhamos com umas 30 empresas hoje, mas nós estamos sempre procurando outras, né? A ideia é que a gente... Só que, é por isso que eu cheguei até vocês, porque como que eu trabalho? Porque eu falo eu nesse caso, porque sou eu que bato na porta das empresas, né? Eu sempre parto, eu preciso ter as pessoas, né? Porque, por exemplo, já aconteceu, inclusive no Rio, eu consegui, da empresa me abrir algumas vagas, só que quando a empresa abre a vaga, você tem que fazer um trabalho rápido, né? Eu tô falando meio estranho, sempre está me dando eco, está me dando retorno aqui. Marta, você pode fechar o seu microfone um pouquinho enquanto ele fala? Isso, melhorou. Obrigada. Mas depois, se você quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, hoje nós trabalhamos com várias empresas, né? Trabalhamos com a Colgate, trabalhamos com o Fleury, com a DASA, Nestlé, Starbucks, McDonald's, enfim, são várias empresas mesmo. Mas é um trabalho contínuo, né? Assim, 70% do meu trabalho é ficar batendo na porta das empresas. Eu faço isso todo dia, né? Então, agora, quando a gente tiver as pessoas, né? Por exemplo, essas vagas do Fleury, eu tinha um grupo de pessoas de um cadastro que a gente tinha feito num outro momento, né? Mas foi um sufoco, a gente ficou com medo de não fechar, porque é muito ruim você oferecer para a empresa um projeto desse, a empresa fala, ok, que é o mais difícil, aí você não tem gente para encaminhar, né? Então, a partir do momento que a gente, olha, não, nós temos esse grupo de pessoas, aí eu vou começar a bater na porta das empresas, né? Então, são os mais diversos segmentos, né, de atuação. E eu gosto sempre de comentar, nós temos desde jovens que têm uma funcionalidade
muito desenvolvida, por exemplo, que lê, que usa computador, enfim, quanto nós fazemos várias inclusões também de pessoas que não são nem alfabetizadas, né? A gente, por incrível que pareça, a gente consegue. Nem sempre é fácil, mas a gente consegue. Então, só que aí, justamente, para o perfil de cada pessoa, você tem que achar vagas compatíveis, né? Não adianta eu querer, né, colocar todo mundo no mesmo balaio, que acaba não dando certo, né? Obrigada. Agora, Andréia. Andréia? Oi, estou ajeitando meu celular, Clarice, só um segundo, tá? Está meio tremido. Boa noite a todos. Obrigada pelo encontro, um tema muito importante. Flávio, muito obrigada pela sua A gente que agradece. energia nesse trabalho. Eu acho que, não sei quem falou, mas a última, mas eu acho que não só no Rio de Janeiro, oh meu Deus, não só no Rio, não, acho que essa dificuldade da inclusão está aí Brasil inteiro, né? Sim. E não só, como você falou, no mercado de trabalho, mas na escola, né? Não adianta você matricular se você também não inclui, né? E essa seria uma das minhas perguntas, né? Que eu acho que não adianta também você contratar se você não inclui, né? Então, esse trabalho de inclusão antes de receber a pessoa, né, é muito importante. E mais do que isso, eu acho que a conscientização da empresa em relação à pessoa com deficiência, eu acho que era um foco que a gente teria que ter, sabe? Porque prepara a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, né? Recebe, né? Conhece. E aí essa empresa está preparada para receber essa pessoa, né? A gente fala muito disso, né? Eu sei que eu faço um trabalho de ativismo já há bastante tempo, e a gente fala muito disso na escola, né? Aquele aluno com deficiência, ele pertence à escola inteira, né? Então, acho que essa pessoa que está começando a trabalhar, ela também pertence à empresa inteira. Então, teria que ter um trabalho também, eu acho que paralelo de conscientização, de informação sobre isso, para acolher essa pessoa, né? No meu caso específico, a minha filha tem uma síndrome rara, uma deficiência intelectual, né? A Rafa não fala, não foi alfabetizada, então... Não tem problema. Desculpa, gente. Então, nesse caso, Flávio, de uma deficiência intelectual, né, mais severa, que não consegue falar, que precisa de ajuda, né, que não tem autonomia para ir ao banheiro sozinha. Então, assim, eu não sei se teria, né, alguma vaga nesse caso específico, né, mas eu fico pensando também que é uma dúvida nossa, né, de mães que têm filhos autistas, não, adultos, é que assim, eles crescem e os programas acabam, né? Primeiro que a escola acaba, né? Porque a partir dos 17, 18 anos não tem mais escola para esse público, e depois também não tem trabalho para esse público, né? Então, eu fico pensando assim, é lógico que esse trabalho do Jô Clemente é lindíssimo, conheço o trabalho do Henry, né? Do Serendipidade, que são parceiros de vocês, mas eu fico pensando nisso, assim, para esse público que, de repente, não tem essa condição de trabalho, né, mesmo com eu não sei como você fala, se é um mediador, um cuidador, sei lá, quem fica junto, um colaborador, mas, assim, o que fazer com esses jovens adultos que não vão conseguir ir para o mercado de trabalho? Será que o Jô Clemente tem algum processo de contribuição para esses jovens adultos? Isso, bom, nós temos, embora nesse momento, né, a ideia da gente descentralizar um foco maior na questão da inclusão profissional, mas nós temos sim um trabalho, aqui em São Paulo nós temos um trabalho, né, de reabilitação, que nós chamamos de reabilitação, mas que é um trabalho que visa a busca da máxima autonomia possível, né? Então, temos aqui, né? Eu não sei quando que a gente vai conseguir, por exemplo, levar esse trabalho, por exemplo, para o Rio, né? Agora... parceiro de vocês aqui no Rio, Flávio? Não, na verdade, institucionalmente, nós não temos ainda um parceiro, por exemplo, especializado em, né,
nós estamos, quer dizer, vocês, né, são agora, né, espero, nossos parceiros, né? Estamos costurando outras parcerias, né, para a coisa da inclusão profissional, né? Agora, vale sempre a gente conhecer a pessoa, né? Porque a gente tem algumas experiências, né, que a gente acabou tornando viável algumas inclusões, né? Claro que a gente tem que conhecer cada pessoa, né? Lógico, vocês sabem muito melhor do que nós, né? O perfil dos filhos de vocês e tudo, mas a gente sempre, antes de falar que não dá, a gente sempre tenta conhecer, sabe? Porque a metodologia é assim, quanto mais intenso o apoio que a pessoa precisa, é mais desafiante, né? Porque disponibilizar esses apoios passa a ser um desafio. Mas se a gente consegue disponibilizar de alguma forma os apoios, a gente pode se valer de algumas outras questões, né? Como flexibilização da jornada de trabalho, coisas que hoje são possíveis, né? Então, é isso, né? Acho que a ideia é justamente não deixar, porque, como você falou, né? A escola ela chega a um término, né? E muitas escolas ficam segurando a pessoa porque não tem para onde a pessoa ir. A ideia é alavancar para essa questão do trabalho. Mas aí a gente tem que conhecer mesmo cada pessoa, né? E ver o que é possível. E esse trabalho nas empresas, eles fazem, assim, essas empresas que recebem essas pessoas, que contratam essas pessoas, elas têm um trabalho de conscientização na empresa? Sim, sim. Na verdade, eu diria até que você falou que faz essa militância na questão da educação, eu diria até que... Não, educação não. Eu sou professora, mas eu sou do Juntos, né? Um grupo de mães também que faz um trabalho de conscientização, mas não é específico na educação, não. Entendi. Não, porque eu ia comparar, né? Num certo sentido, né, não que seja as mil maravilhas, mas num certo sentido, as empresas estão até um pouco mais preparadas, às vezes, porque já vem falando da temática da diversidade, tem a questão da lei de cotas. Então, muitas empresas já têm até um preparo de mais tempo do que, por exemplo, muitas escolas, sabe? Agora, a gente faz um trabalho. Mas te cortando, é mais daquela coisa, né? Deficiência só física, né? Das deficiências, né? Porque no universo da deficiência tem muita diversidade também, né? Então, o que a gente começa a observar é que as deficiências intelectuais, né? A deficiência intelectual é a deficiência que pouco chega, né? Tanto na escola como no mercado de trabalho. Né? Então, acho que a empresa também ela tem pouquíssimas pessoas com deficiência intelectual, né, no mercado de trabalho. É a deficiência que eu acho que tem mais dificuldade, infelizmente. A deficiência menos, a pessoa, são as pessoas menos incluídas, né? Mas, assim, eu falo com conhecimento de causa porque nós só incluímos pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, nós não trabalhamos com outras deficiências, né? E a gente tem uma vantagem, isso, que é assim, porque as empresas sempre querem as mesmas pessoas, que é aquela pessoa que tem deficiência física não cadeirante, né? Ou então uma pessoa com deficiência auditiva oralizada, só que elas acabam nunca conseguindo cumprir as suas metas, né? E, inclusive, cumprir a lei com esse público, porque esse público é restrito e fica mudando de um emprego para o outro, né? Se a pessoa tem uma deficiência física um pouco mais acentuada, se a pessoa é cega, já começa a ser muito mais difícil. E aí a pessoa com deficiência intelectual também, né? Então, eu costumo dizer que quando a empresa faz a parceria conosco, muitas vezes é que ela esgotou outras possibilidades, né? Mas a gente tem conseguido, né? A gente faz primeiro assim, isso eu já levo isso para as empresas, né? Olha, o meu público é esse, nós temos condições de te atender, mas nós temos que fazer um trabalho diferente. Aí trago essa questão da metodologia, a gente faz um trabalho de análise das funções das empresas para identificar as possibilidades, a gente faz uma sensibilização
Mas o mais importante, depois a gente está lá, né? Porque a sensibilização ela é um bom começo, né? Verdade. Agora, nós temos uma taxa de retenção de 90%, que mesmo para o mercado comum de trabalho é alta, né? Eventualmente a gente tem problemas? Tem, não vou dizer que não tem, mas a gente consegue minimizar bastante fazendo o trabalho do apoio depois, sabe? Esse trabalho do apoio é fundamental. Apoio, né? Tipo assim, com a pessoa com deficiência intelectual tem uma pessoa de apoio, é isso? Todas as inclusões que nós fazemos, a gente usa essa lógica dos apoios, né? E que não é necessariamente, muitas vezes, no apoio não é nem só para a pessoa, é para quem está liderando, né? Que aí, muitas vezes, a dificuldade também está mais em volta do que na pessoa em si, né? No saber lidar com as diversas situações, né? Por isso que a gente vai lá no local de trabalho, faz um trabalho com a pessoa, faz um trabalho com quem está liderando, né? Agora, é um desafio, não estou dizendo em momento nenhum que é fácil, mas a gente tem conseguido, né? E aí, obrigada, Cláudia. em relação porque a metodologia, a ideia da metodologia seria principalmente incluir as pessoas com mais dificuldade, né? Claro que nem sempre a gente vai conseguir disponibilizar todos os apoios que a pessoa precisa ou costurar esses apoios, mas a gente, antes de falar que não dá, a gente sempre tenta conhecer as pessoas, né? Discutir, inclusive, com as famílias, né? Porque, às vezes, não dá de uma forma muito convencional, mas dá de outras formas, né? Tá? Porque hoje a legislação, tudo bem que tem um lado até ruim, às vezes, de precarização do trabalho, né? A gente vive isso hoje, mas, por outro lado, essa flexibilização que tem sido feita nos ajuda também, né? Por exemplo, hoje existe o trabalho intermitente, né? Então, às vezes, eu posso começar incluindo a pessoa 2 vezes por semana, por exemplo, né? Se ela for muito crua, né? Então, são possibilidades. Legal, legal. Não sabia dessas formas, né, que poderiam ser usadas, né, no trabalho. Acho legal. São várias possibilidades, né? Estratégias, né? E as empresas vêm discutindo já há um bom tempo, né? Agora, no meio empresarial, tá na moda também o que eles chamam de ESG, né? ESG, né? Que é Meio Ambiente, Sociedade e Governança, que tem metas claras, inclusive de inclusão, né? Então, tem um cenário favorável. O que não está muito favorável nesse momento é o cenário econômico, né? A gente já teve momentos mais favoráveis, né? Mas, culturalmente, a gente sente uma certa abertura nas empresas, né? Agora, às vezes, a pessoa que está lá na ponta é que é o problema, né? Por isso que a gente tem que ir lá. Porque quando a gente fala no RH, a gente fala na diretoria, sempre tem possibilidades, né? Mas a gente tem que trabalhar na ponta, né? Porque, às vezes, a pessoa que está lá na ponta não compactua dos valores da própria empresa que ela trabalha, né? É aí que a gente tem que estar lá, né? Quem mais? Tem mais? Ok. Obrigada, obrigada. Obrigada. Agora, Cristine. Cristine? Oi. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Flávio? Eu queria saber o seguinte, meu filho, ele tem 25 anos, tem autismo e ele já trabalhou durante 4 anos numa empresa, na verdade era uma construtora, ele trabalhava na área de informática e depois trabalhou durante 1 ano num supermercado, né? E quando ele entrou nessa empresa, essa construtora, né? Era para fazer alguma coisa na área de Photoshop, no computador, e ele não sabia absolutamente nada sobre isso. E aí o meu irmão, que é da área de informática, que ficou sendo, vamos dizer assim, o facilitador, o mentor dele durante 1 semana lá na empresa, né? E aí depois meu irmão saiu e ficou um colega lá de trabalho colado nele lá, e aí depois ele ficou sozinho, né? Vamos dizer assim. E no supermercado, a mesma coisa, ele ficava em vários setores da padaria, depois ficava
negócio do açougue, depois ficava vendo validade de produto, depois ficava... E aí sempre ficava também uma pessoa de cada setor colado nele para ir, né, explicando para ele, vendo como é que ele se comportava. A minha dúvida é o seguinte, vamos dizer que tenha, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas realmente interessadas e que vocês possam incluir essas pessoas, né? Eu acredito que nesse primeiro momento, uma semana, ou seja lá quantos dias, tem a necessidade de ter, né, uma pessoa ou de fora ou da própria empresa dando um auxílio maior, né, para essa pessoa com deficiência. Vocês teriam essa possibilidade de, né, na possibilidade de incluir, sei lá, 10, 15 pessoas, de ter uma pessoa, mais pessoas, né, podendo dar esse apoio? Então, bom, primeiro, esse relato que você fez intuitivamente é uma típica experiência de emprego apoiado, né? Primeiro entrou lá seu irmão fazendo uma tutoria mais próxima, depois buscou um apoio natural, que foi alguém da própria empresa, né? É mais ou menos essa lógica mesmo, né? Nós não temos estrutura, por exemplo, para deixar uma pessoa full-time ali, uma semana com cada pessoa, mas conhecendo cada pessoa, a gente vai tentar entender que tipo de apoios ela vai precisar, né? E aí a questão é equacionar essa necessidade de apoio. Se vamos ser nós, se vamos ser eventualmente um familiar, se eventualmente alguém da própria empresa, isso é uma solução que a gente vai ter que encontrar, né? Mas a ideia sempre é a gente identificar essa necessidade de apoio. Constantinho, Flávio, Sheiva, seja bem-vinda, tudo bem? Você poderia só fechar seu microfone, por favor? Desculpe. Obrigada. Desculpe. Peraí. É o microfone que tem aqui no canto. Tá, obrigada. Então, hoje, a gente não consegue dar esse nível de apoio contínuo, assim, durante uma semana, por exemplo. Mas a gente faz um trabalho anterior, a gente busca já deixar pessoas preparadas para oferecer alguns tipos de apoio, e nós estamos ali de stand-by, né? E, quando necessário, a gente pode envolver outras pessoas também, né? Porque a ideia é justamente o que vocês fizeram poderia ter sido feito por nós, né? Então, olha, ele está precisando de alguém para ajudá-lo nisso, né? Nós não conseguimos, mas quem poderia? Então, às vezes, pode ser um familiar, pode ser um voluntário, pode ser um funcionário. Isso a gente tem que resolver na hora, diante de cada situação. Mas a ideia é sempre que a pessoa tenha os apoios que ela precisa. Uma outra pergunta também, rapidinho. Essa coisa da flexibilização de horário, por exemplo, nesse primeiro emprego, na construtora, que ele ficou 4 anos, ele trabalhava 3 dias lá na empresa e trabalhava 2 dias como um home office, né? Que, como era uma coisa feita no computador, ele poderia exercer essa função em casa também. Então, ele passava 3 dias na empresa e 3 dias em casa, né? Você falou dessa modalidade, né, mais flexível. Que outras você teria? Você teria outras de horário mais reduzido? A lei ela permite tudo isso hoje, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente sempre tenta seguir o padrão que a empresa já segue. Agora, se a gente sente que a pessoa precisa dessas flexibilizações, elas são possíveis, né? E as empresas, de um modo geral, não se opõem, não, né? Então, você pode ter uma carga horária reduzida, você pode ter uma jornada reduzida, né? Tudo isso é possível. E agora, por exemplo, para determinados tipos de função, essa questão híbrida também é possível, né? Uma parte em home office. O que a gente não aceita, né? Porque tem empresas, né, que vêm, às vezes, com uma proposta indecente de contratar as pessoas para deixar em casa, né? Isso a gente não faz, né? Assim, agora, se a empresa, por exemplo, se uma empresa está trabalhando em home office, né? Como muitas estão hoje, né? O próprio Fleury, que a gente fez essas inclusões, eles estão com
por exemplo, o pessoal do administrativo, uma boa parte está em home office. Então, se está todo mundo fazendo um esquema híbrido ou de home office, a gente consegue também aproveitar disso, né? Ou se é uma necessidade específica daquela pessoa, a gente aproveita a oportunidade que hoje a própria legislação dá para fazer isso. Ok. Tá? Obrigada. Posso falar? É que a gente tem uma listinha aqui. Você quer perguntar também, Tânia? Eu vou botar teu nome aqui, então. Por favor. Tá legal. Então, agora é a Cristiane. Oi, boa noite. Eu fiz uma listinha, desculpa se alguma coisa já tivesse sido respondida antes. Você falou, Flávio, né? Isso. Ah, tá. Você falou da questão das reuniões, né, de formar um grupo. Aqui no Rio, você já tem uma sede, um local onde isso seria feito, ou se por conta da pandemia isso tem sido feito de forma remota? Então, bom, é só contar um pouco. Ano passado, antes da pandemia, né, o que a gente tinha feito? A gente tinha, num primeiro momento, alugado um cowork, que tinha uma sala de reunião, né? E depois nós fizemos uma parceria com a UFRJ. Nós vamos fazer esses grupos dentro da UFRJ, né? Aí veio a pandemia, desarticulou tudo isso, né? Porque, inclusive, a UFRJ ficou fechada. Mas nós temos vários parceiros que a gente tem conversado no Rio, né? Tem o próprio Camp, né, da Mangueira, enfim, né? A hora que a gente quiser montar um grupo presencial, acho que a gente não vai ter essa dificuldade, né? Agora, hoje, não só por força da pandemia, mas como também, por enquanto, nós estamos sem uma estrutura local, aí também é possível fazer uma questão, como a gente está fazendo aqui, um grupo remoto, enfim, né? Também existe essa possibilidade, né? Outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte, você falou, né, nessa taxa de retenção de 90%. Isso diz respeito a algum intervalo de tempo de permanência no emprego? Tipo, ficou um ano no emprego. Essa taxa, ela diz respeito a que período? A gente sempre faz essa medição considerando um ano, né? Anualmente, né, todo final de ano, a gente faz essa medição considerando os 12 meses anteriores, né? Então, diz respeito a um ano. Mas nós temos pessoas que ficam bastante tempo, né, no trabalho, né? E quando a pessoa eventualmente sai, a gente faz a recolocação, né? Então... E você, assim, você falou, né, que anteriormente você estava vindo aqui para o Rio. Hoje você já tem equipe aqui no Rio? Vocês aceitam indicação de pessoas que trabalhem nesse tipo de área? Olha, o que acontece, por exemplo, nós tivemos um profissional da nossa equipe que passou essa semana toda aí no Rio, né? Que foi o Alan. E nós tínhamos contratado já uma pessoa aí que nós acabamos desligando quando começou a pandemia, a pessoa ainda estava em período de experiência, e agora a gente até porque a ideia inicial é que a gente vai conseguir inicialmente contratar uma pessoa, né? E tem até uma pessoa que meio que a gente já está meio conversando com ela, né? Mas aceitamos indicações, né? Porque nós vamos precisar... Isso que eu ia perguntar, assim, se vocês aceitam indicação de pessoas e de empresas, e como é que a gente pode fazer essa indicação? É só passar para mim, né? Eu vou pedir depois, então, no final, se você puder só colocar de novo seu contato, aí eu anoto, então. Perfeito. No nosso grupo lá também já tem meu celular, né? Você pode me adicionar no WhatsApp se quiser mandar de forma privada, né? Não tem problema nenhum. Tá bom. E assim, essa coisa da parte prática, por exemplo, né? No meu caso, eu estou aqui para pesquisar sobre o meu irmão. Então, assim, se eu quiser formalizar que ele passe por uma entrevista, eu tenho que fazer cadastro em algum local? Como é que eu faço? Então, isso depois nós vamos combinar com vocês no grupo, através da Clarice. Tá ótimo. Porque eu queria ter essa conversa hoje, aí segunda e terça, né, terça feriado e tal, né, mas a semana que vem eu já vou pensar
em como que a gente vai organizar, né, para a gente conhecer vocês, né, conhecer as pessoas também, né, no caso seu irmão, né, a gente vai passar tudo isso no grupo. E a última pergunta Tá? que assim, né, sempre quando pelo menos quando a gente ouve pessoas que não trabalham com pessoas com deficiência, comentando a respeito, sempre está voltado muito nessa coisa da obrigatoriedade da lei, mas se existe alguma fonte, até onde a gente possa consultar, que pesquise sobre o impacto nos não deficientes quando você tem um deficiente trabalhando naquele meio. Porque se para as famílias existe impacto na forma como você, às vezes, passa, né, seus valores, a sua visão de mundo, se muda para quem não é, se muda dentro da família, eu suponho que também, na escola também, às vezes, talvez não seja a regra, mas a gente às vezes passa por experiências em que as pessoas até dão esse retorno. Olha, foi uma experiência ótima, eu nunca tinha pensado dessa forma. Se existe alguma referência ou dados sobre como isso acontece nas empresas? Existe sim, né? Por esses dias, acho que foi inclusive ontem, né? O Ministério Público do Trabalho lançou um manual, depois eu passo para vocês, onde eles levantaram isso, né? E está lá nesse manual. E a gente sempre usou também uma pesquisa da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, que fizeram uma pesquisa, eles trabalham com o conceito de saúde organizacional, né? E eles mostraram que a saúde organizacional ela melhora na medida em que você trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência e com a diversidade de um modo geral, né? Então, esse benefício, não tenha dúvida que ele é uma coisa de mão dupla mesmo, né? Mesmo na E é educação. mensurado também, né? Isso é mensurado. Sim, sim. Sim. Alguns levantamentos foram feitos, a pesquisa da McKinsey usaram uma metodologia, né? E nós sabemos que isso é importante, tanto na educação inclusiva, as pessoas acham às vezes que é importante só para a pessoa com deficiência, mas os alunos, em geral, também se beneficiam muito dessa convivência, né? Mesmo os alunos sem deficiência, né? Então, isso, né, perde todo mundo, né? Quando você exclui, todo mundo sai perdendo. Mas eu tenho sim, eu vou colocar no grupo isso para vocês amanhã. Muito obrigada. Flávio, só acrescentando que a Cristine também está nessa organização aí, Sim, então, sim. sim, eu e Cristine. Verdade. Desculpe. Agora é Sandra. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu queria saber justamente, Flávia, sobre essa flexibilidade de horário, porque eu tenho um filho com síndrome de Down, Caio, que já tem 26 anos, e ele está estudando até online, né? Certo. Então, ele estuda a parte da manhã, mas eu também fiquei muito interessada de colocar, incluí-lo, né? Olha, a gente muitas vezes muitas vezes consegue sim essa flexibilização de horário, né? Por exemplo, isso é uma das coisas que eu falo para as empresas, né? Isso só é possível geralmente quando você trabalha, né? Porque quando você flexibiliza o horário, você também reduz o salário, né? Sim. E quando as empresas fazem isso de modo geral, tentam fazer isso, acaba não retendo as pessoas, né? Mas em situações específicas, né, onde nós temos uma justificativa e naquele momento talvez a questão salarial nem seja a maior prioridade, né? Exatamente. A importante é a inclusão. A ideia é a experiência e tudo mais, né? Ele ainda tem mais um ano aí para terminar. Sim. Mas a ele gente termina consegue, só ano sim. que vem. A gente consegue, sim. Tá ótimo. Obrigada. E agora é a Tânia. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Uhum. Estamos sim, Tânia. Então tá. Então, eu não vou fazer pergunta, não. Eu vou só dar o meu depoimento do que fazer um resumo do que está sendo exposto, porque a minha filha, ela foi chamada, ela vai começar a trabalhar, né, desse grupo Fleury,
e vai começar na quarta-feira, dia 13. Então, ela conheceu o Alan veio aqui, aí ela estava com dificuldade para preencher os documentos e tudo, eu também, minha mãe está doente, eu também tendo que dar atenção à minha mãe. Ela foi lá, conheceu o Alan, foi tudo muito, olha, tudo muito acolhedor, né? Ela gostou muito dele, ajudou bastante a ela, e assim, ela está assim, numa expectativa muito boa, né? Se sentindo muito feliz, nós também, né? Nessa possibilidade. E como falando também sobre a flexibilização de horários, o horário que tinha era um horário da parte da tarde, mas ela faz um curso, né? Está estudando lá de gastronomia, então a gente conseguiu mudar esse horário, né? Ela vai estudar, vai trabalhar na parte da manhã, o horário vai ser das 8 às 10 para 1, né? Então já fomos lá no local onde ela vai trabalhar, vai ser lá no bairro de Fátima, já conhecemos o local, já conheci a pessoa que vai ajudá-la, é uma funcionária, né, que fez, assim, conversou bastante com ela e se disponibilizou para ajudá-la. Então, ela já está assim, numa expectativa muito legal de começar a trabalhar, né? Vai estar com trabalho de auxiliar administrativa, né? E estamos assim, só aguardando a quarta-feira chegar para ela Legal. ir. Então, sabe, é um projeto assim tá muito legal mesmo, né? Então, eu estou aqui só mesmo para agradecer e dizendo que a coisa está se materializando, né? Graças a Deus, é uma coisa que não foi assim, ela procurou, ela foi procurada, né? Então, ela que foi contactada, né, através, inclusive, do colégio, né, que ela estudou, que também tem um trabalho, sim, ela já fez já teve um trabalho de 2 anos e meio, fez estágio, né, na Light, que o colégio dela, o Eduardo Guimarães, ele tinha um convênio, né, com a Light, e também fez uma faculdade também junto com o colégio, né? O colégio monitorou a faculdade junto com ela, então a faculdade, as aulas eram ainda na escola, e agora nessa parte, né, que ficou online, mas tinha todo o assessoramento dos professores, né, dos monitores do colégio, e através desse colégio, através de tudo, foi que ela foi chamada, né, para trabalhar. Então, a gente está assim, muito feliz. Então, é um projeto que eu acho que realmente a coisa vai evoluir bastante. E agradeço muito, né, por essa possibilidade que estão dando para minha filha. Legal. Poxa, eu fico feliz. Eu não sabia que nesse grupo tinha, né, o mundo é pequeno, né? Quando surge, né, a gente tem falado com Fleury há meses, né, mas estava tudo meio travado por causa da pandemia, agora surgiu nessa possibilidade, e com certeza a gente saiu falando né, mas a gente já vinha, né, buscando contato com instituições, tentando, né, mas que bom, pelo menos você está aqui no grupo para falar que não estou mentindo, né? Não. Inclusive, eu também, quando eu entrei, eu estou no grupo e tudo, mas eu também não sabia desse projeto, eu não tinha esse nome, eu não vi como o projeto. Falei, ela foi chamada, tudo. Depois que eu via no grupo, falei, eu acho que o projeto é esse que está encaminhando a minha filha. Então, eu entrei, cheguei meio tarde aqui, porque né, aqui na exposição, mas eu queria realmente deixar esse meu depoimento de que a coisa tá funcionando, tá? E minha filha, graças a Deus, quarta-feira ela vai começar. Fico feliz, fico muito feliz mesmo. Espero que seja, né, a primeira de vários aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana. Acredito que sim. Parabéns, Tânia, que deu tudo certo lá, que ela fique feliz lá, gosta do trabalho. É verdade, parabéns, Flávia. Parabéns, Flávia. Obrigada. Agora, eu queria fazer uma pergunta, acabei ficando por último, porque tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Eu. Não, por favor. Só queria falar uma coisa que a gente ainda tem um tempinho, né?
Que eu queria fazer uma pergunta, que foi coisas que foram, que na verdade são 3, né? Coisas que foram perguntadas para mim. Né? Uma é a questão de quem recebe o BPC. Né? E pelo que eu fiquei sabendo a respeito da legislação atual, né? Se a pessoa recebe o BPC e ela arranja um emprego, vê se você confirma isso, ela arranja um emprego, ela para de receber o BPC, mas ao sair do emprego ela volta a receber automaticamente, ela não precisa dar a entrada de novo, tudo de novo, é isso? É isso. Flávio, só para depois não ser deselegante, né? Que eu tenho um paciente às 9 horas, então quando for umas 5 minutinhos para, inclusive ele é do Rio, né? Eu sou psicólogo, né? Eu trabalho à noite, atendo uns casos, eu joguei ele para as 9 hoje por causa da reunião de vocês. Olha, na verdade, assim, quando a pessoa recebe o BPC, a gente sempre tenta primeiro colocar como aprendiz, é o ideal, porque durante a aprendizagem você pode manter o BPC, né? Que aí é legal, porque a pessoa fica com a bolsa do aprendiz mais o benefício, né? Agora, se não tiver oportunidade com o aprendiz, é isso mesmo que você falou, né? O benefício é suspenso, mas não cancelado, ele é só suspenso, e no momento em que a pessoa eventualmente ficou desempregada de novo, ela volta a receber. Se ela ficou mais de um ano na empresa e é mandada embora, ela recebe o seguro-desemprego e depois volta ao BPC, né? E agora, para as pessoas que recebem o BPC, foi regulamentado recentemente o auxílio inclusão, que a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar, né? O cadastro e tal, mas a ideia agora é inverter um pouco essa lógica. A pessoa que recebe o BPC, caso ela consiga emprego, ela vai receber meio salário mínimo, o salário mais meio salário mínimo, né? É isso que é o auxílio inclusão que tem agora. Mas a gente queria que fosse para todo mundo, né? Porque a LBI não restringe ao BPC, mas a regra que ficou, né, pelo decreto aí presidencial foi do BPC. Só mais uma. E com relação à questão da pensão, quando o jovem recebe pensão dos pais ou vai receber, né? Os pais querem deixar. E aí parece que, nesse caso, se a pessoa trabalhar, ela perde, né? Se a pessoa trabalhar por CLT. Esse caso, por ser um caso delicado, eu sempre recomendo que faça um questionamento oficial, sabe? Porque, veja só, vou explicar rapidinho. Tem uma regra que você perde 30%, né? Só que você tem que tomar muito cuidado, porque precisa ver como foi feito esse direcionamento, porque se você conseguiu, de alguma forma, atestar uma, entre aspas, né, eu não concordo com essa palavra, mas se você conseguiu atestar uma invalidez, né, e por causa disso você conseguiu transferir o benefício, se a pessoa trabalhar, você descaracteriza essa condição. Aí você pode perder e talvez não conseguir mais, né? Então, eu sempre recomendo, nesses casos de pensão, checar, sabe? Tentar pedir para a justiça um parecer, tem que ter algum papel para você ter segurança. De falar com o advogado previdenciário. Nesse caso é o ideal. É o ideal porque é muito delicado, né? Entendi. Clotilde, você pode fechar seu microfone, por favor? Está dando eco aqui. Roberta quer fazer mais uma pergunta, é isso? Uma última. O Flávio tem 5 minutos só. Peço desculpas a vocês, viu? Mas pode Roberta? falar, Roberta. A Roberta, não, desculpa. Denise. Eu estou chamando pelo nome da filha. Denise. Eu só queria perguntar se tem limite de idade ou se uma pessoa de 42 anos pode participar. Pode, perfeitamente. Pode perfeitamente. Então, tá. Nós já incluímos nós fizemos inclusão de pessoas com 50 anos no primeiro emprego. Nós tivemos esse caso, né? Então, isso não tem essa limitação, não, né? Tá ótimo. Muito obrigada. Ao contrário do que, né? Porque a gente sempre ouve falar, né? A pessoa com 50 anos não arruma mais emprego, não sei o quê. Espero que seja mentira, porque eu estou fazendo 50 essa semana, né? Mas a gente tem conseguido, assim, sinceramente, nunca sentimos uma barreira em relação a isso, nunca mesmo. Nós temos conseguido. Beleza. Obrigada. Nada.
Então, tá certo. Muito obrigada, Flávio. Agradecemos muito aí a exposição, foi maravilhosa, acho que tirou todas as dúvidas do pessoal. E se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente depois pergunta para você pelo WhatsApp. Eu vou ver agora os próximos passos, né? E passo para vocês no WhatsApp. Mas, se precisar, a gente faz outras reuniões. Eu estou total disposição. Total disposição mesmo. A gente pode... Eu acho que até necessariamente a gente vai ter que, eventualmente, ter outras conversas, enfim. Hoje foi só um bate-papo inicial, né? Certo, E quando começaria essa triagem? Então, isso que eu vou... Segunda, não sei se segunda eu vou conseguir ver isso, mas quarta-feira, né? Eu vou ver como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai operacionalizar, né? E aí passo para vocês. Mas a ideia é ser bem rápido, quanto antes, melhor, né? Tá, ok, obrigada. Boa noite, gente. Certo. Cristina, quer falar alguma coisa? Oi. Não, vamos aguardar então a semana que vem, né? Que aí a gente conversa no grupo, né? E aí a gente, de acordo com o Flávio for dando, né, as diretrizes, a gente vai seguindo aí, postando no grupo maior. Isso. E qualquer coisa a gente marca outra reunião, não tem problema nenhum. Tá? Ok. Tá certo, Flávio. Gente, obrigada, hein? Obrigado mesmo. É um prazer estar com vocês. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.